Olá, minha gente, boa noite. Iniciando aqui mais uma semana da matemática, né? Hoje nós temos o nosso último encontro, que vai trazer aí algumas discussões, né, bem interessantes, né, sobre a educação inclusiva e sobre a formação do professor de matemática, né? Boa noite. Já temos pessoas aqui, né, conosco, né? Roselma, Luan, obrigado pela presença. Joyce, Ana Maria, Diógenes, meu amigo Diógenes. Grazi. Bom, então, nós vamos agora apresentando, né, as nossas palestrantes, né, desse momento inicial, né? Que nós tivemos a grata satisfação de receber aqui, né, a professora, né? A professora Tânia Bazante e a professora Ânila, né? Então, a professora Tânia Bazante, que é doutora em Educação pela Universidade Federal da Paraíba, mestre em Educação pela Universidade Federal de Pernambuco, de formação inicial, licenciatura plena em Pedagogia pela UFPE, é professora adjunta da Universidade Federal de Pernambuco, no Centro Acadêmico do Agreste, e é professora de pós-graduação em Educação em Ciências e Matemática pela Universidade Federal de Pernambuco. Também foi professora assistência na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Caruaru, a FAFICA, diretora da Educação da Rede Municipal de Ensino de Caruaru. E, como vocês veem, né, tem muitas informações aí sobre essa professora, né, que nos brinda aí com essa sua participação, né, e ainda nos traz, né, a nossa colega, né, Ana Laís, né, que é licenciada em matemática, né, e mestranda em educação matemática, né, então nós agradecemos demais a presença de vocês. E estamos aqui para ouvi-las, né, e para ver o que vocês têm aí para nos passar. Muito obrigada e sejam bem-vindos. Então, boa noite a todas as pessoas que estão aqui conosco, né, nos escutando, nos vendo. Eu sou Tânia Bazante, ela já colocou, tenho um prazer imenso estar sempre aqui junto com vocês, e hoje com uma alegria particular, né, porque toda vez que estou com os meus pares, eu sempre fico muito feliz, e Ânila é uma pessoa que a gente já tem uma trajetória junto desde a graduação, né, Ânila? E hoje uma das pessoas que está comigo, né, orientando no mestrado, e que desde lá vem trazendo essas reflexões, né? Temos um parceiro de trabalho nas nossas construções, que é o professor Jefferson Silva, que também nos inspira muito nessa área da matemática. Eu gostaria, né, de nos provocar refletindo, pensamos a temática educação inclusiva e ensino de educação inclusiva e ensino de matemática, e a partir daí trabalhar uma reflexão sobre materiais manipuláveis e tecnologias em tempos de atividades remotas, né? Tem muitas questões para a gente discutir nesses tempos de atividades remotas, mas a gente pensou, né, e sentiu a importância de trazer uma discussão em que eu vou situar um panorama dessas concepções de educação, de inclusão, dos desafios de aprender a partir das diferenças e das especificidades, e Ânila vai chegar no campo da matemática, a formação dela mais marcadamente, e os estudos que ela vem desenvolvendo exatamente nessa direção, com trabalhos já apresentados e tudo mais, para que a gente traga o debate da problematização e que a gente aponte, né, algumas alternativas, algumas perspectivas dentro da real possibilidade de se fazer um trabalho diferenciado, assegurando o direito dessas pessoas à aprendizagem, né, à construção de saberes. Então, eu sempre pelejo muito, quando eu converso sobre inclusão, né, que nós ainda falamos muito educação especial, porque é a área, e educação inclusiva, porque é a perspectiva. Mas a marca hoje, principalmente nesses mais de 10 anos,
é a importância da gente trazer esse modelo social, que é o modelo da inclusão, que alguns chamam paradigmas, mas que ele venha, e nesses mais largos, mais de 10 anos, eu digo mais de 10 anos porque eu estou tomando como base, lá a meados de 2000, por conta das políticas públicas que vão vir de maneira mais suculentas nessa perspectiva do asseguramento do direito a partir do recorte da discussão da inclusão, mas isso é um debate que vem muito anterior, da década de 90, a partir dos estudos como o do Savak. A grande contributiva dessa debate também é a professora Mantuan, que eu tive o prazer imenso de assistir uma live dela segunda-feira, né, e que nos provocou demais, inclusive, nos trazendo a urgente necessidade de pensar esse ensino como não podendo ser um ensino que ela chamou no dia de substitutivo, e que a gente tenha muito cuidado quando a gente fala de flexibilização desse currículo, da adaptação desse currículo, para que esses conteúdos, esses conhecimentos sejam ensinados. Então, a primeira coisa que me vem muito na cabeça é a necessidade de nós compreendermos que inclusão ela pode ser vivida de uma maneira ética ou de uma maneira perversa. Numa perspectiva perversa, é a que eu chamo da internalização da exclusão. É quando você coloca a pessoa com deficiência na convivência com os demais, né? Por exemplo, quando você bota videntes e não videntes, né? Ouvintes e não ouvintes, pessoas que têm autismo e as pessoas que não têm, os chamados típicos e atípicos. Por quê? Porque a grande marca da inclusão é deixar muito claro que essas pessoas têm direito a conviver nos espaços comuns. Quem vai precisar se adequar à presença dela nessa realidade são as instituições, são os lugares. Então, seja na educação, na cultura, na arte, no lazer, onde for, esses espaços, para serem espaços de justiça e igualdade social e de direito, eles precisam compreender que essas pessoas têm especificidades. E parar de achar sempre, aí eu digo achar, né, porque eu digo não perdi nada, né? E parar de acreditar ou de pensar que eles serão sempre pequenos. E a gente quebrar, perfurar a camisa de força do caminho da escolarização, do processo educativo formativo, para além da ideia de que eles têm que ser contidos, encurralados nos anos iniciais ou sofridamente nos anos finais do ensino fundamental. Essas pessoas têm direito à largura da educação básica inteira, elas têm direito à largura do ensino superior, e nós precisamos ir quebrando isso, né? Quebrando é uma palavra até meio dura, né? Mas nós precisamos ir provocando rupturas, transgressões, superações, transições, para que eles vão ocupando cada vez mais o seu lugar de direito e de dignidade. Então, isso é viver eticamente essa inclusão. Viver perversamente é colocar dentro e ele ser mais excluído do que quando estava fora, que é o que eu chamo da internalização da exclusão. Por que a gente precisa sair desse pensamento limitante, né, dessa inclusão perversa, que sonega mais do que possibilita, e para uma inclusão que eu estou chamando de ética estética e de produção de sensibilidades, que quando eu vou olhar o outro como legítimo outro, no seu direito e dignidade, eu vou compreender que, pautado no princípio da diferença, uma vai potencializar privilégio, vai acreditar que ele vai estar lá porque ele precisa ser privilegiado, o bichinho tem uma deficiência, ele precisa. Então, a gente faz muito atitudes caritativas, que é diferente numa outra perspectiva, você olhar a inclusão a partir da diferença e da dignidade como garantia de direitos. Então, esse mote inicial, para mim, né, e para nós que estudamos a área, é muito importante. Outros autores vão chamar de outra maneira, mas eu chamo, eu reflito nessa perspectiva. Sair do princípio e do parâmetro da normalidade ou do modelo médico-pedagógico para um modelo social que é assentado na perspectiva inclusiva, significa sermos capazes de sair do pensamento limitante dessa inclusão maquiada, perversa, subalternizadora, invisibilizante, e pensarmos uma inclusão ética, estética, lúdica, interdisciplinar. Né? Então, a gente sai de um pensamento limitante e a gente vai para um pensamento potencializador. Né?
Pensando a partir daí, a professora Lúcia Martins, que é da UFRN, ela diz, num livro muito recente dela, de 2015, inclusive debatendo a história da educação especial, da idade antiga até as questões contemporâneas, ela não dá saltos largos, mas ela faz trânsitos muito importantes. Ela vai dizer que o movimento mundial da educação inclusiva pode ser entendido como ação política, cultural, social e pedagógica. E quando ela diz isso, ela vai colocar no viés, na esteira do debate hoje sobre direitos humanos, e ela vai dizer que esse direito que eles e elas têm de estarem juntos não pode ser vivido numa perspectiva discriminadora. Ou, como a Marilena Chauí chama, e eu digo sempre, numa relação de minoridade. Eles não podem entrar lá como se fossem menores, eles têm que entrar lá como se fossem diferentes, como se fossem não, como são diferentes com suas singularidades e suas especificidades. E aí ela vai trazer a questão de que a diferença e os valores humanos, sociais, culturais, são indissociáveis. Certo? Então, para isso, eu trago uma grande pergunta para a gente. Diante dessa perspectiva que alarga a presença desse outro no mundo, que afirma o direito dele estar ali, que precisa do princípio da aceitação para poder startar qualquer outro movimento de legitimidade, o que fazer? E aí eu trago duas questões muito pontuais para a gente nesse momento, que seria tomar consciência da maneira como acontece o processo de construção dessas propostas que são tecidas para os espaços pedagógicos, em sua dimensão educacional, não é só escolarizante. Então, existe um movimento maior e muito mais complexo, que vai fazer com que a gente olhe a pulsação da escola para dentro e para fora, e lidar com as diferenças dos alunos e das alunas como simples diferença, e não como diferenças antagônicas que conduzem à exclusão. Isso é muito importante para a gente poder caminhar. A Mantoan, né, nos debates dela sentados mais para uma referência de 2003, ela vai dizer que a escola inclusiva propõe um modo de organização do seu sistema educacional que precisa considerar essas necessidades desses alunos e alunas que vão estar organizados em função de necessidades que são específicas. Eu desloco a ideia da especialidade para a especificidade. Por quê? Porque, por vezes, pensar especialização, a gente atomizava as coisas. Pensar especificidade é pensar o sujeito enquanto singular, que todos e todas nós somos. Mas, quando a gente olha para a pessoa com deficiência, ele tem algo que o caracteriza de maneira mais particularizante. Se eu falo de trabalhar com pessoas surdas, o elemento da comunicação é fundante, porque se ele não tem comprometimento cognitivo, mas a percepção dele é visual, então eu preciso compreender, por exemplo, que assegurar o direito a ter um intérprete, mas o professor ser capaz de dialogar na língua dele é imprescindível. Um professor não pode dar aula em duas línguas, mas ele há que saber se comunicar com essa pessoa para não transferir totalmente a responsabilidade para o intérprete, que está ali para interpretar a aula. Uma outra questão seria o professor poder roteirizar a aula e o intérprete receber esse roteiro de maneira prévia, inclusive para poder ver quais as marcas da comunicação que ele precisaria trabalhar, porque nem todos os sinais que existem na língua brasileira de sinais traduzem aquilo que é um conteúdo específico de uma área de conhecimento. Eu me lembro que quando a gente trabalhou com o Tiago, que foi do mestrado, e nós fizemos um trabalho com mapas conceituais, fazer o sinal de mapa e de conceito, e se meu sinal é Tânia Basante, eu sou Tânia, né? Se tivéssemos com cegos aqui presentes, eu ia fazer uma autodescrição de mim, uma audiodescrição, né, do lugar onde eu estou. Esses pequenos detalhes fazem toda a diferença no mundo quando essa pessoa está junto com a gente nesses espaços chamados comuns, para que a gente desloque o pensamento limitante do modelo médico-pedagógico, da perspectiva patológica da deficiência. Então, quando a Mantoan vai dizer que esses sistemas educacionais, para se transformarem em sistemas educacionais inclusivos, eles precisam de uma outra organização,
e aí eu vou me inspirar aqui na professora Padilha e vou chamar, precisa de uma outra coreografia didática, vai exigir de mim, primeiro, eu preciso conhecer as pessoas e as suas especificidades. Quem vai me dar melhores informações para trabalhar com uma pessoa que tem uma deficiência em específico são essas pessoas. A literatura vai me dar, a minha prática docente vai me dar, mas principalmente olhar esse outro como um outro de potência e entender quais são as suas particularidades e para onde elas me orientam, para que eu potencialize nele o direito que ele já chega lá tendo, não sou eu que vou conceder porque sou boazinha, né? Então, a Mantoan, assim como a professora Lúcia, a professora Martins, né? Ela foi minha orientadora de licença, eu acabei tendo essa proximidade, mas aqui ela é autora, então não vou chamar Lúcia, vou chamar Martins. Elas vão nos provocar a dizer que ou a gente pensa um outro modelo de currículo, ou a gente pensa uma outra proposta de avaliação, ou a gente também não vai triangular bem com as propostas de ensino e aprendizagem. Por quê? Porque nós continuamos querendo, dentro de uma escola que tem pessoas com deficiência, continuar vivendo currículo para pessoas típicas. Se a escola, mesmo assentada numa rede, ela tem uma escola, e nessa escola tem pessoas com deficiência, essa rede precisa mapear quais são as deficiências, para poder saber quais são as suas especificidades. E eu insisto, quem viu um autista não viu todos. Quem viu um cego não viu todos. Quem viu um surdo não viu todos. Porque cada um é único. E, embora estejam numa mesma modalidade de deficiência, dentro dos campos de conhecimento vão precisar de processos didáticos diferenciados, dentro dos tempos de aprendizagem também vão precisar. Então, quando a gente fala na perspectiva inclusiva de um currículo adaptado, Dias vai dizer que existe uma relação que é fragilizada, porque não é só uma questão de adaptar, porque existem adaptações que são precárias e inferiorizantes. Então, existem salas, por exemplo, que enquanto os outros alunos estão fazendo tarefas, atividades, aquele que tem autismo está fazendo alguma coisa só para ocupar o tempo dele na escola. Isso se chama crime. Pedagógico, inclusive. A Dias vai dizer que pensar um currículo flexibilizado significa sair da ideia de limitar conteúdos para serem ministrados como meramente conteúdos e deslocar, olha, ele não aprende porque ele é deficiente. Não é porque eu não sou uma boa professora. Não é porque eu não tenho um bom método. Então, existe um conjunto de fatores aí. Se você vai para um currículo flexibilizado, você entende que essa maneira de pensar não é só pensar conteúdo. Currículo não é só conteúdo. Currículo envolve uma coisa, elementos muito maiores. Inclusive, ele vai interferir na maneira como essa escola constrói a sua cultura escolar. E se ela é inclusiva, dentro do próprio projeto pedagógico, nem que seja inspirado nas orientações que venham da secretaria nas suas equipes, o projeto pedagógico dessa escola, que atende às especificidades das deficiências, tem que ser diferente. Não dá para fazer um currículo hermético, fechado. A gente discute currículo do campo, currículo da cidade. Se esse currículo da cidade, dentro da escola, tem pessoas com deficiência, para ser um sistema educacional inclusivo, tem que repensar o currículo. A mesma questão avaliação, porque os tempos das aprendizagens, eles não são os mesmos, nunca foram, para ninguém da sala de aula. Para a pessoa com especificidades, tem, por exemplo, na avaliação, a depender da dificuldade de movimentos e de tempo de cognição para elaborar melhor. Uma pessoa com dislexia, por exemplo, ela tem o direito de ter dilação de prazo. Não só dilação de prazo, de tempo, mas a pessoa com questões motoras precisa, sim, da dilação do tempo. Por quê? Porque ela vai ter uma outra condição para fazer uma prova com as mesmas quantidades de questões. Então, eu não vou inferiorizar a prova. Eu vou adaptar, eu vou flexibilizar o processo. Nessa esteira, a Rosita Edler Carvalho, no livro de 2013,
ela diz que a proposta da educação inclusiva não é uma aspiração nova, não. Minha cachorrinha aqui querendo participar da nossa mesa redonda. E aí ela vai dizer que a escola, a rede, o professor, a teia que constrói esse processo educativo, esse processo formativo, vai rompendo barreiras que são atitudinais, comportamentais, geopolíticas, do ponto de vista físico, do edifício da escola, ou a gente vai continuar fazendo a inclusão perversa. E aí a gente não assegura os direitos. A gente tem, nessa perspectiva, eu fiquei pensando em trazer algumas observações para a gente soltar para a Ana, que vai dizer para a gente como é possível, sim. Porque quando eu me pego discutindo esse tema, muita gente diz assim, professora, é muito fácil falar, mas como é que eu vou ensinar matemática, que é uma área dura, como se existisse área mole, como é que eu vou ensinar isso, né, a uma pessoa com deficiência? Como é que eu vou ensinar, uma vez um professor olhou para mim, geografia, disse, como é que eu vou ensinar paisagem a um cego? Eu disse, primeiro você vai ter que deixar de pensar paisagem como vidente. Você vai ter que dialogar com ele para pensar. Então, tem um professor do IF, de um IFPE, que construiu mapas a partir de elementos multissensoriais. Então, é possível. Agora, a gente tem que se deslocar do nosso canto, né, para compreender o outro como legítimo outro. Então, abrir espaços de diálogos para que existam seminários, pontos de discussão, criar equipe multiprofissionais, mas com perspectivas interdisciplinares, criar propostas de trabalhos que criem materiais, metodologias, por isso que a gente vai trazer os exemplos da Ana, né, não como exemplos, não como prescritivo, mas como inspirador. É preciso que a gente entenda que a formação continuada não pode ser uma avalanche de teorias que o outro mal escuta, não elabora, vai embora. Por isso que os processos de acompanhamento, de pelo menos 2 ou 3 vezes no ano, a equipe voltar para fazer uma avaliação para saber o que foi significativo, potencializar o que não foi, reconduzir. É preciso que a gente pense a elaboração de materiais didáticos a partir de diferentes produtos e produções. Eu costumo dizer que quem vai criar materiais didáticos para autistas deveria fortemente dialogar com terapeutas ocupacionais e com psicomotricistas, porque as questões da sensorialidade são fundantes para criar um material que vai fazer sentido e que vai funcionar. E a última, para passar mesmo a palavra adiante, seria, sempre que eu for construir as questões que têm a ver com a pessoa com deficiência que está na escola, eu convidar a família para dialogar comigo, porque passam mais tempo com eles. Inclusive, para sair da ideia de querer medicar menino dentro da escola para ele ficar quieto. A outra questão seria, a Secretaria de Educação deveria dialogar com a Secretaria de Saúde, porque os agentes de saúde vivem, né, nas unidades básicas, por exemplo, perpassam as casas dessas pessoas. Poderiam nos trazer rotinas e trajetórias e narrativas. Então, ter atitudes integradas, saúde, educação, direitos humanos e ação social. Não para um substituir o trabalho do outro, mas para que a gente conseguisse compreender a vida desse ser humano como essa grande teia. E aí, a partir desses desafios, criar esses materiais didáticos vão fazer sentido. Porque se um aluno estiver na sala com muita letargia, se eu já compreendo que ele toma certas medicações, eu vou saber como lidar com ele. Então, existem muitos elementos, e depois, no final, eu vou trazer algumas referências bem mais atualistas para a gente conversar. Inclusive, uma delas é um estudo, né, de uma pesquisadora que faz uma interface entre educação e saúde para falar de inclusão. Então, cheiro nos corações, amorosamente, e que, com a fala da Ânila, agora a gente complementa para se pensar o que significa assegurar o direito desse outro como legítimo outro, aprender nas suas diferenças. Essa é a minha maior provocação. Podemos seguir. Posso seguir, professora? Pode.
Primeiramente, boa noite, né, a todos que estão nos acompanhando. É um prazer estar aqui participando desses diálogos que são muito pertinentes, né? Tanto às escolas, aos cenários que nós tínhamos antes da pandemia, como também agora, a partir dessa pandemia, em que nossos diálogos agora todos ocorrem dessa maneira, né? Em ambientes virtuais, e que também está oportunizando os professores de um acesso mais flexível a determinados conhecimentos, né? Então está sendo uma, uma boa opção esses conhecimentos que a gente está dialogando através dessas plataformas. Bem, eu vou iniciar minha apresentação porque eu falo um pouquinho demais, então se eu não apressar, eu vou acabar não tendo tanto tempo para trabalhar o que eu gostaria. Então eu vou começar a minha apresentação, certo? Bem, eu estou trazendo um pouco sobre a educação matemática inclusiva, né? Faz um tempo que eu desenvolvi estudos nessa área, artigos acadêmicos, trabalho de conclusão de curso, entre outros trabalhos que envolvem a perspectiva da educação matemática inclusiva. E eu acho bastante interessante porque é uma área da educação que nasce de três grandes áreas da educação, né? A educação matemática, a educação inclusiva e a educação especial, né? Até porque não se tem como pensar em inclusão sem lembrar da educação especial, sem pensar na pessoa com deficiência. E também não tem como a gente pensar na pessoa com deficiência sem ligar lá a inclusão, né? A necessidade dela estar incluída em todos os meios da sociedade, principalmente na educação, né? No âmbito que a gente está discutindo hoje. Então, eu trouxe para vocês a palavra matemática. É bem interessante esse termo, porque eu acredito que para cada pessoa, tanto como docente, como também como aluno, né, essa palavra ela vai ter um respaldo, ela vai ter um impacto. Né? E aí nós, como professores de matemática, devemos pensar um pouco sobre o que é que nossos alunos pensam sobre a matemática. Né? A gente, no cotidiano, na sala de aula, a gente sempre observa vários comentários dos nossos alunos. Eita, chegou a professora de matemática. Nossa, essa aula é muito chata. Meu Deus, eu não entendo nada. Essa professora passa 2 horas nessa sala e eu não entendo nada que ela fala. Então, realmente, esses comentários, eles são fidedignos à matemática, que hoje em dia ela é tida mais como exata, mas que tem seu lado humano, porque a matemática ela surgiu, né, de necessidades humanas. Então, a gente às vezes esquece um pouco esse lado humano da matemática e termina provocando realmente uma interpretação equivocada do que é ela em si, né, de como ela pode ser abordada e trabalhada no dia a dia. E aí nos vale ressaltar também o que nós pensamos sobre a matemática, porque o que nós pensamos como professores, como docentes, vai refletir na nossa prática, vai refletir na nossa avaliação, vai refletir nas nossas atitudes frente aos nossos alunos com deficiência, porque é crescente o número de alunos com deficiência que ingressam nas escolas regulares. A cada ano, a gente percebe um aumento desse número e não vai parar, né? Porque os pais, como eu vi na discussão do vídeo de Mantuan também que eu assisti, é os pais quem estão indo atrás dos direitos dos seus filhos, de inseri-los nas escolas e de garantir que eles tenham alguma assistência. Agora, como está sendo essa assistência, é algo que tem que ser trabalhado na formação do professor, é algo que tem que ser trabalhado na estrutura da escola, e é uma gama de necessidades que a educação tem para que ela se torne, de fato, efetivamente inclusiva, porque nós temos esse sonho, né, de uma educação para todos. Infelizmente, ainda está um pouco distante, apesar dos avanços que tivemos. Aí eu trouxe essa imagem dessa professora, eu achei bastante interessante. Eu nunca vi uma professora de matemática tão feliz, né? E a sala de aula dela era maravilhosa. Você tem alunos que todos estão atentos à professora. Um dos alunos levantou a mão para fazer questionamentos. Realmente é de se pensar, nossa, essa é a sala de aula dos meus sonhos, né? Onde eu vou chegar linda, feliz para trabalhar meus conteúdos matemáticos, alunos todos atentos e participativos. E é isso que eu quero chamar a atenção para a noção de que, quando a gente assume a docência, a gente assume que não existe o aluno ideal. A gente tem que aprender que não existe uma sala de aula ideal ou uma sala de aula padrão, com todos os alunos tendo o mesmo momento de aprendizagem, tendo os mesmos
os mesmos métodos, né, para que ele alcance os seus objetivos. A sala de aula não é a ideal, né? Não existe essa sala de aula ideal e também não existe esse aluno ideal. Então é importante que a gente reflita que ser professor é isso, é desafiador, é você vencer cada dia, é você refletir sobre sua prática, né? E é por isso que eu trago hoje essa abordagem da educação matemática inclusiva, porque é uma perspectiva, é um olhar da matemática voltado para uma educação para todos, não simplesmente a matemática para os alunos que sentam na frente, que prestam atenção, que gostam da disciplina, mas numa disciplina que seja para todos, onde a gente considere a capacidade de cada aluno, porque todo aluno, independentemente da facilidade da disciplina que ele tenha, ele é capaz. Né? Então, se ele é capaz, se ele aprende outras disciplinas, por que não aprender matemática? Né? Então, o que é que eu estou fazendo para que ele aprenda? E quando eu tenho um aluno com deficiência, qual o recurso que eu vou utilizar para garantir que aquele aluno ele realmente construa um conhecimento matemático? Né? Aí eu trago para vocês algumas alternativas para esse ensino de matemática inclusivo, que são bastante conhecidas e são bastante trabalhosas também, porque vai exigir que o professor dedique um tempo ao planejamento, reflita sobre a sua sala de aula, sobre como está acontecendo, né, o processo de ensino e aprendizagem, e a partir daí vai em busca dessas soluções para atender, né, a todos esses seus alunos. E aí eu trago inicialmente uma discussão sobre os materiais manipuláveis. Material manipulável, o manipulável em si, ele é definido como Lorenzato como qualquer instrumento útil ao processo de ensino e aprendizagem. Então, é um lápis, é uma caneta, é uma calculadora, é um cartaz, certo? Manipulável. Mas ainda em seus estudos, Lorenzato ressalta a questão do material didático concreto, né, que é o que a gente conhece popularmente como sendo materiais manipuláveis. E ele traz que esse tipo de material ele vai ter duas performances. Uma referente ao palpável, manipulável, né? E outro mais amplo que vai incluir aí também imagens gráficas. De maneira corroborativa com Lorenzato, eu trago Turrione e Pérez, que eles evidenciam o material manipulável como sendo fundamental ao processo de ensino e aprendizagem. Por quê? Porque ele vai facilitar a observação, a análise, desenvolve o raciocínio lógico e crítico, é excelente para auxiliar os alunos nas construções dos seus conhecimentos. Então, é aquele material que muitas vezes a escola tem e está lá guardado, empoeirado, que pode ser muito significativo para o uso em sala de aula, seja com o aluno, né, padrão, o aluno ouvinte, né, digamos assim, padrão não, mas o aluno regular, certo? Seja com um aluno com deficiência. Então, são materiais extremamente potencializadores que as pesquisas evidenciaram como sendo muito potencializadores para o processo de ensino e aprendizagem. Em paralelo, também tem as tecnologias educacionais, que é outro ramo que também está muito em alta, né? Principalmente agora que a gente está nessa época de pandemia, onde as tecnologias elas se fazem muito pertinentes e precisas, né? São necessárias nesse momento. E aí, o conceito de tecnologia educacional por Reis é definido como sendo um conjunto de procedimentos que visam facilitar os processos de ensino e aprendizagem com a utilização de meios, seja instrumentais, simbólicos ou organizadores, e suas consequentes transformações. Além disso, né, a utilização dessas tecnologias acabam por provocar mudanças, tanto na estrutura da sala de aula em si, como também na maneira de se ensinar e também de se aprender determinados conteúdos matemáticos. Aí eu trouxe uma citação de Ambrósio, onde ele ressalta, né, que a escola ela precisa realmente estar ligada, né, a essa tecnologia dentro da educação, certo? Para que realmente a gente possa estimular a aquisição, a organização, a geração e a difusão de um conhecimento vivo, que só será, né, atingido através dessa tecnologia, porque realmente é o futuro, né, que a gente sempre discute e que, querendo ou não, como teve na live de Mantuan, que eu assisti também, que foi muito boa, onde ele disse que a gente está criando soluções improvisadas. Na verdade, sim, né? Pegou todo mundo de surpresa, esse universo digital, mas que os professores estão se esforçando, estão indo em busca, né, de materiais, de tecnologias que vão facilitar aí seu dia a dia agora com essas aulas remotas, né? Porém, é importante ressaltar que o professor tem um papel de
conhecer tanto as possibilidades como os limites daquela tecnologia. E se planejar bem, né? Porque sem planejamento bem arraigado, sem os objetivos bem específicos, a gente não tem como conseguir atingi-los. E aí eu trouxe mais 2 recursos dentro da matemática que eu achei muito pertinente. Um deles foi o GeoGebra, tem também o Cabris Geometric, certo? Ajuda muito e facilita bastante, né? Eu sei que em relação a recursos tecnológicos, a maioria das escolas, infelizmente, não dispõe de computadores, de laboratório de informática, porque é como fala, né? Essa pandemia escancarou nossas desigualdades, né, que já existiam, mas existe também a falta desses recursos nas instituições de ensino. Então, é bom também que esse momento de pandemia sirva para que os coordenadores, né, quem está à frente da educação dos municípios, quem está à frente da educação dos estados, promovam isso, né? Promovam esse acesso à tecnologia, que ainda é um acesso muito restrito, né, a algumas escolas em específico, e que realmente se faz bastante necessário. E aí eu trouxe também um software de geometria do táxi, certo? Esse software ele foi desenvolvido pelo pessoal da Unicamp. Tem um site onde tem várias atividades, né, sobre esse software. E, além disso, ele é bastante intuitivo e pode ser bastante utilizado também, certo? O professor Ivanildo, quem nos ajudou no desenvolvimento de alguns trabalhos voltados a esses softwares, né? E fez parte também de alguns trabalhos que eu apresentei junto com a minha colega Mona Lisa na universidade enquanto graduanda. E ele ressalta que a potencialidade dos softwares é a representação diferenciada dos conceitos matemáticos e a manipulação de objetos tridimensionais, o que se faz bastante significativo, né, para o aluno ter esse acesso à matemática tridimensional. Às vezes, numa lousa, no quadro, o professor não consegue ser fidedigno e passar para o aluno a ideia do plano tridimensional. E esses aplicativos e softwares, né, eles facilitam bastante essa visualização por parte dos alunos. E isso é importante porque não é só porque é uma ferramenta tecnológica, mas é porque é uma ferramenta tecnológica que dependendo do seu objetivo de uso, vai facilitar o processo de ensino e aprendizagem, seja de um aluno regular ou seja de um aluno com deficiência. E aí eu vou trazer um pouco, né, agora das minhas experiências dentro dessa área de educação matemática. Eu digo que eu tive sorte, né, de ter encontrado alunos surdos em minhas primeiras experiências como professora de matemática. Eu ainda estava em formação, né, e eu me deparei com 2 alunos surdos, e foi aí que eu entrei no universo da surdez, né, que é a área da matemática vinculada à educação inclusiva que eu pesquiso e que eu tenho estudos desenvolvidos, né. E aí, um referencial da surdez que eu sempre abordo é Scalia, quando ele diz que a surdez ela é uma experiência visual. Isso significa que todos os mecanismos de processamento da informação e todas as formas de compreender o universo em seu entorno se constrói como experiência visual, certo? Então, assim, é bem significativo isso, porque o surdo, ele possui a visão como seu principal canal de comunicação. Então, eu preciso atingir esse canal de comunicação para que eu consiga estabelecer uma relação entre professor e aluno. Foi o que eu me deparei quando eu iniciei a docência nessa turma, e eu pensei, como é que eu posso garantir que esses alunos surdos estão aprendendo se eles só se comunicam com o intérprete e é o intérprete quem auxilia eles nas atividades. E muitas vezes, na situação que eu vivi, eu via que o intérprete praticamente fazia toda a construção matemática para ele, e no final eles só calculavam junto com ela o resultado. Então eu não vi construção de conhecimento, né? Eu vi reprodução do que o intérprete falava, do que o intérprete dizia, mas eu não via a autonomia daquele aluno surdo. E aí eu comecei a me questionar o que fazer, né? É como aquela pergunta que a professora Tânia falou: como é que eu vou fazer, o que é que eu vou fazer para conseguir trabalhar com esse aluno com deficiência, né?
infelizmente, até aquele momento, na minha graduação não tinha tido acesso a nenhum conhecimento que envolvesse, né, o ensino mesmo, só apenas a gente tinha cursado a disciplina de Libras e aprendido alguns sinais e alguns gestos. Então, eu me preocupei bastante, foi que eu fui em busca, né, de materiais, de trabalhos, e tive o prazer, né, de conhecer o professor Jefferson, que me ajudou muito. Foi ele, inclusive, quem me apresentou a professora Tânia Basante, né? A gente estabeleceu uma relação muito parceira na universidade enquanto graduação. Ele foi um professor que foi super importante, né, na minha graduação, no meu desenvolvimento, e principalmente nessa área que eu abracei, né, que foi a área da inclusão. E aí eu vou contar para vocês um pouco dessa experiência que eu tive, né? Em uma das aulas com o professor Jefferson na disciplina de metodologia, ele solicitou que nós fizéssemos um manipulável voltado para a pessoa com deficiência. E aí eu já estava tão ansiosa, né, em trabalhar de uma maneira diferenciada com o meu aluno surdo, que eu acabei dizendo, não, eu tenho que fazer um material que trabalhe matemática com aluno surdo. E aí, junto com o meu grupo lá da universidade, a gente iniciou o nosso processo de construção desse material. E foi aí que surgiu meu primeiro artigo, né, acadêmico, que intitulado Uso do material do uso do manipulável para a aprendizagem do número pi com alunos surdos do ensino fundamental. Então, o que é que a gente propôs nesse meu artigo, certo? Esse artigo, ele tinha como proposta criar um material manipulável que a gente pudesse trabalhar um determinado conteúdo matemático. E nesse caso do artigo foi o número pi. Porque sabemos que, historicamente, né, o que foi descoberto primeiro foi o número pi. Então, eu pensei, por que a gente não trazer também um pouco de história junto ao material manipulável e aí mostrar realmente ao aluno o que é o pi? Porque às vezes você pergunta a um aluno o que é pi? Ele diz que é 3,14, mas ele não sabe o conceito de pi, né? O que realmente significa aquele valor ali aproximado de 3,14. E aí o que é que nós pensamos? Pensamos em um material em que ele pudesse realmente visualizar o pi. E aí a gente pensou, né, usamos um isopor, fizemos impressão na folha inteira dessas circunferências. Essas circunferências foram medidas no computador, certo? Os diâmetros já foram dados na atividade, né? Porque o interesse e o foco desse material era justamente eles entenderem o pi, então não necessariamente nosso objetivo era trabalhar divisão, né, com eles, do número decimal, por exemplo, mas trabalhar com eles a questão do conceito do pi. Então, esse foi o manipulável que a gente criou. Utilizamos a língua de sinais, que é a língua conhecida do aluno surdo, mas também utilizamos a língua portuguesa normal, né, padrão, e as simbologias da matemática, as letras, as incógnitas, tudo direitinho. Por quê? O aluno surdo, ele tem sua própria língua, né, que é a língua de sinais, mas ele também tem de lidar com a língua portuguesa. E a matemática tem uma simbologia muito grande, né? Nem todos os símbolos da matemática têm um respaldo em libras, né? Muitas vezes é o intérprete que improvisa ali aquele sinal para que o aluno entenda, porque nem todos os sinais e as simbologias da matemática têm um respaldo em libras. Então, a gente optou por deixar tanto a língua de sinais como também a língua portuguesa normal, para que eles pudessem fazer essa relação. E a partir daí, não foi nesse momento, né? Eu comecei realmente a estudar mais sobre a área. Conheci a professora Tânia, né? Ela me abraçou também no projeto de pesquisa lá do LAPU, que a gente começou a participar. Tivemos discussões maravilhosas dentro da área de educação inclusiva e educação especial, né? Que era um dos eixos do nosso projeto de pesquisa. E depois de, acho que um semestre, mais ou menos, eu tive a oportunidade de fazer o meu segundo artigo, que foi a aplicação desse material, certo? Então, a gente já pensou no material e agora o nosso objetivo foi botar em prática como é que o aluno surdo iria reagir a esse
material, como é que o ouvinte também ele iria lidar com esse material? Porque a gente sabe e viu nos referenciais teóricos que o material manipulável ele é um potencializador do processo de ensino e aprendizagem. Então a gente tinha que garantir que seria tanto para o ouvinte quanto para o surdo. E aí a gente fez, né, a experimentação com eles, aplicou esse manipulável, eles acharam super interessante, gostaram bastante, ficaram muito empolgados em fazer. Teve o grupo dos ouvintes tiveram o prazer, né, de realizar as divisões decimais. Já os surdos, a gente optou por calculadora mesmo, porque nosso objetivo era que eles entendessem o conceito do pi. E não ficar preso nas divisões, né, com o número decimais, queria levar um bom tempo. Então a gente utilizou a calculadora com eles e desenvolveu, né, esse material. No final, como resultado, a gente obteve que foi bastante potencializador, bastante importante, né, ter introduzido esse material para que os alunos conseguissem entender esse conceito e, a partir daí, trabalhar melhor a questão de círculo, de circunferência e esses outros conteúdos matemáticos que vêm, né, a partir dessa resolução aí de π, né, desse encontro, dessa descoberta do π. E aí eu tenho o trabalho de conclusão de curso que continuou nesse mesmo viés, né, voltado para o aluno surdo, onde ele foi intitulado Recursos e Tecnologias para o Ensino e Aprendizagem da Matemática a Alunos Surdos em um Ambiente Inclusivo. Em um ambiente inclusivo, por quê? Porque em salas de aula nós temos ambientes inclusivos. Se a gente utilizasse apenas os alunos surdos para participarem dessas atividades, a gente não estaria trabalhando inclusão, e sim segregação. A gente estaria tirando os alunos com deficiência para trabalhar à parte com ele, e essa não era a nossa intenção, nem o objetivo. O objetivo é mostrar que é possível o professor se organizar, né, e promover um ensino inclusivo em sua sala de aula, ou seja, um ensino em que ele atinge tanto os alunos com deficiência que ele tem em sala de aula, como também os seus alunos regulares, né? E aí, o meu trabalho de TCC teve como objetivo investigar essas contribuições de recursos e tecnologias para o processo de ensino e aprendizagem, né, dos conteúdos matemáticos com os alunos surdos em suas salas inclusivas, e específicos de identificar quais foram as dificuldades dos alunos durante as aulas, né, que a gente ministrou, elaborar e aplicar uma intervenção didática a partir desses recursos, e aí também de acordo com o processo de ajudas técnicas, que é um documento oficial que todos podem acessar, né, e analisar as possibilidades e limitações da intervenção realizada no desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem, certo? E aí, o que nós pensamos, né? Ao fazer o primeiro contato com os alunos e com a professora, observar, né, a sala de aula como um todo, observamos que os professores estavam trabalhando, o professor, no caso, estava trabalhando equação com incógnita, certo? Então, a gente pensou, qual material a gente poderia propor para trabalhar a equação com os alunos? E aí a gente lembrou da balança das equações. Então, a gente fez uma adaptação da balança, né? Trouxe a questão da língua de sinais, trouxe a questão dos tijolinhos e manipulações para que os alunos conseguissem entender essa relação de igualdade, né, que existe na equação e que, consequentemente, vai existir na balança, né? E a gente utilizou também um software. Esse software ele teve o objetivo de vir ao final da nossa experiência, porque como a gente subentendeu que já ia desenvolver exercícios e atividades com os alunos surdos a partir da balança das equações, então o software seria meio que um reforço, né, para esses alunos trabalharem mais questões envolvendo equações do primeiro grau com incógnita, certo? Uma coisa bastante interessante também é que nós optamos por utilizar a história, né, um pouco sobre a história da álgebra. Como ela surgiu, quem foi seu prepulsor e tudo mais. Então, os alunos acharam bastante interessante, né? Eu trouxe uma apresentação em PowerPoint sobre o conteúdo para eles. A nossa aula ela foi realizada nessa sala da foto aí, onde era uma biblioteca.
Nós botamos as bancadas e botamos as balanças também. Observem que nessa foto a gente tem vários materiais, né? Como os tijolinhos, onde a gente utilizou para fazer aquela relação bem semelhante ao que o professor faz, né? Só que mais visual, que facilitou muito a compreensão, né, do aluno surdo. E aí são os alunos já desenvolvendo as atividades e testando os pesos, né, se realmente estava equilibrado, se não estava. E aí foi uma experiência bastante interessante, eles gostaram muito. Tem até no meu trabalho de TCC os comentários deles sobre essa experiência, né? Um dos alunos surdos, ele era maravilhoso em matemática, tinha muita facilidade, né, em resolver adições, subtrações, multiplicações, divisões, ele era muito bom em matemática, o que me surpreendeu bastante também, né? Quando eu fui falar com a intérprete, que eu fui saber, né, a facilidade que ele tinha em matemática, ela disse que era porque ele lidava com dinheiro, né, feira, essa coisa assim, e tinha esse viés de ter facilidade, né, com a matemática. Já a outra aluna surda não tinha tanta facilidade assim, mas mesmo assim a experiência foi maravilhosa, foi muito bom ver que aqueles alunos estavam primeiramente interessados, segundamente comprometidos e terceiramente construindo, né, um aprendizado a partir daquela manipulação, a partir da interação, no caso dos alunos surdos, entre eu, o manipulável, o aluno e o intérprete, e no caso dos alunos ouvintes, entre eu, o manipulável e ele. Né? Então, foi bastante significativo para mim esse material. E a gente também tem outras pesquisas, né, envolvendo softwares, envolvendo laboratório de matemática, mas essas que eu trouxe aqui para vocês são as que mais me encaminharam para esse lindo caminho que é a educação matemática inclusiva, né, que me colocaram nesse caminho, porque realmente é um amor que eu tenho por essa temática e uma vontade muito grande, né, de mudar um pouco essa realidade que a gente tem ainda nas escolas regulares, né? Então, algumas referências. Desde já eu agradeço aí a atenção de vocês. Estou muito feliz em poder participar. Se alguém tiver interesse em querer algum material, né, pode entrar em contato comigo aqui pelo Facebook. Eu disponibilizo os meus artigos, disponibilizo o meu TCC, certo? E estou disponível para vocês aí, se vocês quiserem dialogar comigo também. Pode chamar, que aqui a gente tem muito o que falar, né? Essa temática é muito rica. Josilene. Olá. Então, agora a gente vai abrir, né, para as discussões da professora. Tem aqui a Jéssica, né, que ela faz um comentário. Na realidade, ela está partilhando uma experiência, né, que ela trabalhou um tempo com 2 alunos deficientes. Ela disse que foi uma das experiências mais ricas que vivenciou. Pois é. Sim. Agora eu tinha uma pergunta, sim, tem aqui também o professor Roberto Nogueira, Eu estou ele olhando diz para cá, para o assim, lado, porque na tela do ele meu é uma... computador está maior, aí eu fico lendo nos dois e tentando interagir com todo mundo. Certo. Uhum. Certo. Aí o professor Roberto diz assim, já fez um trabalho, inclusive avaliação, com um aluno que tem um déficit severo de atenção. Foi um trabalho que ensinou ao aluno, ao professor, aos pais e ao coordenador na época, nesse caso eu, não é? E aí a gente fala, né, percebe que até na sua fala, né, a questão da família, né? Isso. Quando a gente vivencia de maneira significativa uma proposta inclusiva, acabamos desafiando toda uma teia de relações. É por isso que eu insisto tanto, tem que ser um trabalho colaborativo, e aí eu me lembro muito da fala, estou aqui olhando para o lado, que são as minhas anotações,
Eu lembro muito da fala do professor Gabriel Bertozzi, que é do Instituto Federal de Santa Catarina, que, inclusive, há um tempinho atrás, acho que aproximado um mês, fez uma live para o pessoal da Plural, que é muito fácil de achar no Instagram, e, nesse áudio, ele trabalhava tanto essa discussão geral das concepções, quanto ele vai para a especificidade do que seria fazer uma atividade diante desse cenário que a gente está vivendo, né, em que a escola acaba sendo, eu costumo brincar da metáfora, acaba sendo uma espaçonave e vai aterrissar na casa. Eu digo, olha, isso para uma pessoa típica é uma perspectiva, para uma atípica é outra. Então, como que as equipes, inclusive, precisam pensar a grandeza de dialogar entre os grupos para poder saber quais são as melhores estratégias e como é que isso vai chegar na casa da criança, do adolescente ou do jovem, né? A Anne lá falou dos softwares, né? Muitos deles, alguns deles são livres, inclusive. Então, mas como, né, que vai se trabalhar isso agora remotamente, se quando se está no cotidiano da micro-realidade da sala de aula, não se tem essa aprendizagem. Então, ou a gente potencia essa possibilidade de alargar, não é recurso por ser recurso, entende? Não é material por ser material, mas é pensar qual a materialidade que esse objeto que eu tenho, seja concreto, ou seja, no desenho, ou seja, na interação com a tecnologia, qual é a materialidade que ele vai trazer para efetivar o processo de apropriação do conhecimento. Se a gente não experimenta isso na escola, esse momento agora ele está sendo muito árido, muito ácido, porque a distância entre as possibilidades, entre a formação dessas pessoas e o lugar onde elas estão agora, que é uma outra geocondição, é muito mais complexo. Então, a gente tem precisado, Marcos Barros, um beijo no teu coração, vi que tem o pessoal aí da UEPB, né, um aluno de Campina Grande. Então, assim, o Marcos está botando, Tânia, eu tenho visto tantos absurdos entre professores que menosprezam os alunos com deficiência, e vejo isso entre professores com PhD que atuam com formação de professores. Essa fala é uma urgência em todos os espaços escolares, você é muito lindo. Inclusive, a maneira como o Marcos lida com a questão das tecnologias, das metodologias nativas, ela encanta a gente a olhar também para processos inclusivos a partir desses movimentos, das tecnologias e das outras metodologias. Porque pensa, trabalhar uma metodologia ativa, por exemplo, né, e olhar para uma pessoa com deficiência sem acreditar ou acreditar que ela vai dar conta de fazer processos de autonomia diante da relação dela com o saber. Como que eu vou fazer isso se eu não acredito na pessoa? Se eu não aceito a deficiência dela como uma deficiência que especifica uma diferença para que eu construa outros processos. A Mônica Santos, há um tempo muito ido, ela dizia que, ela e outras autoras, que a pessoa com deficiência na sala de aula, ela gera um processo de dificuldade para o professor, porque ele vai bater uma deficiência que não é do aluno, é a dele mesmo. Por não saber o que fazer com ele. Por isso que a gente insiste, e a Ana tem feito um trabalho interessante também nessa direção, que os processos de formação continuada precisam ser atendendo às especificidades dessas discussões sobre inclusão. Não dá para você querer botar um professor na vala comum. Ele precisa aprender os conhecimentos da área da matemática, assim como os processos do que é uma metodologia ativa, me inspirando aqui e vendo Marcos, mas ele vai precisar compreender essa circularidade olhando a especificidade da inclusão. O que é trabalhar uma metodologia ativa dentro de uma sala que tem alunos com deficiência? Vai precisar de uma outra engenharia, inspirando na parceira de trabalho dele de novo, a professora Padilha, vai precisar de coreografias que são muito diferenciadas. Então, é possível. E aí, uma coisa que o trabalho da Anne lá atrás, que vocês prestaram atenção, é que ela diz, olha, a proposta era provocativamente maior no olhar da pessoa com surdez. Mas o fato de trabalhar com os surdos não dizia que era apartando. Era uma perspectiva embrionária.
Então, você cria um processo didático, você cria uma proposta de trabalho, mas em que você implica eles numa construção de compartilhamento, de colaboração. Você quer que eu vá lendo aqui, Ângela pode ir comentando também? Essa pessoa, Adriana Silva, escola. Diga, Josi. E veja o tempo da gente. Assim, né? Muitas escolas recebem esse aluno porque a lei obriga. E a criança com alguma necessidade especial fica num canto da sala, sem nenhum suporte. Algumas pessoas que convivem mais comigo sabem que eu vou tanto na perspectiva do diálogo, da amorosidade, mas eu costumo dizer que a amorosidade é uma atitude política. Eu preciso me afirmar em que projeto de mundo eu quero defender. Então, com toda a minha amorosidade, eu digo, isso é crime. Existem instâncias de diálogo, e eu digo que o diálogo é sempre o primeiro momento da boniteza de você conseguir dar um salto qualitativo para assegurar o direito dessas pessoas. Então, vai na secretaria, procura as equipes responsáveis por isso. Não tem não, existe uma instância chamada Ministério Público, porque a lei obriga tanto botar quanto assegurar os processos diferenciados do direito à aprendizagem. A lei não só obriga a matrícula. A Lei Brasileira de Inclusão, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência de 2015, bem fresquinho, eu costumo dizer que ela é uma lei espinha dorsal, porque a partir dela você tem ramificações. Eu digo que ela é rizomática, ou espinha dorsal, porque ela vai ter a costela, né? E são as outras leis mais pontuais e específicas para cada modalidade de deficiência, ou ela é o rizoma, que vai, a partir de um ponto, sair se alargando de maneira implicada e entrelaçada com outros direitos. Mas existe o Ministério Público, existe a Comissão de Direitos Humanos dentro das OABs e as suas secções, e existe a Comissão de Pessoa com Deficiência. Então, nós temos instâncias de luta, mas, sobretudo, nós precisamos dialogar na nossa micro-realidade. É discutir dentro da escola para que ela vire um sistema educacional inclusivo. E a gente pare mais de judicializar, porque isso faz com que as famílias sofram. Elas ficam exaustas. Aí Lacerda vem com uma pergunta, né, professora Tânia? Se uma escola não tem estrutura específica para a inclusão desses alunos, e esses são vistos com olhares de pena, essas pessoas também podem estar se sentindo excluídas desse ambiente? Perfeito, Lacerda Silva. Ele vai sim, é aquilo que eu chamei lá no começo, da inclusão perversa, não é? De uma maneira mais rápida para o dia de hoje. Isso é uma inclusão perversa. Na verdade, isso não é inclusão, isso é internalização da exclusão. Eu boto dentro e sou mais perversa com essa pessoa do que poderia ser se ela nunca tivesse tido o direito de estar nesse lugar. E aí, quando você diz assim, se uma escola não tem estrutura específica, a escola, principalmente algumas escolas públicas, elas sofrem de uma precarização tão grande que ela não tem estrutura, às vezes, para os alunos que não têm deficiência. Você avalia para os que têm especificidade. Então, quando a gente diz assim, ela não tem estrutura específica, nós estamos dizendo que ela vai ter que buscar para ter. Urgentemente. É verdade. E agora a gente, só para mais duas observações, né? A Maria Verônica, né? Que ela diz que é intérprete do ensino médio e sente muita dificuldade com a disciplina de matemática. O apoio do professor faz a diferença e graças a Deus eu tenho esse apoio. Sim, faz muita diferença. A Ana quer comentar também? É bastante importante, né? O intérprete sempre está ligado ao professor de matemática, porque os dois têm uma responsabilidade imensa, que é de construir conhecimento com o aluno surdo. Né? Porque no caso de um aluno surdo, tanto ele tem que ter a assistência do professor, quanto ele tem que ter também a assistência do intérprete. Né? Era uma coisa que me horrorizava muito quando eu comecei a trabalhar, que eu tive o primeiro contato com os alunos surdos, quando dos meus colegas professores, que já estavam há um tempo na educação, em relação a mim que ainda estavam em graduação, onde eles diziam que era simplesmente para eu colocar uma nota
da média nos alunos surdos e deixar que a intérprete fazia tudo para eles. E assim, aquilo me horrorizou muito e foi o que me motivou a buscar fazer o diferente, porque aí eu mostrei para eles que também a forma que eles estavam tratando aqueles alunos não era a melhor forma, não era a forma que os alunos podiam aprender e se desenvolver em sala de aula. Então, assim, a gente realmente tem um grande caminho ainda a percorrer, porque tivemos avanços, mas esses avanços não são suficientes, né, para promover uma inclusão verídica e verdadeira em nossas escolas. E estamos caminhando para isso, né? É importante essas atitudes desse intérprete e desse pessoal, né, que se colabora, o professor de matemática e toda a equipe, toda a escola, porque inclusão não é só pelo professor, não é só pelo intérprete, é pela escola como um todo, é pela sociedade também como um todo, né? Incluir é algo que vai além, que transcende os muros da escola, que transcende a sala de aula, e é importante que a gente tenha essa prática. E, assim, nós temos autores muito diversos, Ivanildo, professor também lá da Federal, Rosalva, um beijo aí da Argentina nos vendo. É verdade, professor Ivanildo, são metodologias e são epistemologias, são campos de conhecimentos que a gente tem que produzir para poder alargar a ideia desses saberes e dessas possibilidades. Por exemplo, quando a gente fala muito a gente falou bem do surdo aqui, mas quando a gente fala da pessoa com o cego, né, ou com alguma questão de limitação de visão, não cego em profundidade, a professora Liliane Logman, ela costumava dizer que a cegueira é problema para o cego, não para o vidente. A cegueira é problema para o vidente, não é para o cego. A surdez é problema para o ouvinte, não é para o surdo. E aí a gente vai alargando, por exemplo, a gente tem pessoas que têm encefalopatia, conhecida como paralisia cerebral, mas que têm muito mais comprometimento do ponto de vista motor, mas que têm uma condição preservada. Então, como que a gente vai alargar a possibilidade dessa pessoa se comunicar com o mundo? E aí as tecnologias fizeram isso muito, tem isso bem, mas existem materiais que são manipuláveis que também faz isso, né? Tem um autor chamado Éder Pires de Camargo, que ele é formado em física, ele é cego, e ele discute os saberes docentes para o ensino de física. Inclusive, ele foi fazer o curso de física, porque na história de vida dele, foi dito para ele que era muito difícil, como cego, aprender coisas. E ele foi para o campo da física. Ele hoje discute o campo das ciências. E ele tem livros e materiais interessantíssimos, eu estava olhando um deles que está na base da Cielo, em que ele vai trazer, e ele traz, no livro dele, ele traz vários exemplos de como você pode ensinar conhecimentos do campo da física para alunos com cegueira, que ele chama não videntes, e com materiais extremamente interessantes. Tem um que é feito com a luz, e que ele cria para dar a perspectiva de, a partir da sensação de calor, você saber onde está, a proximidade ou não da questão dos círculos dos planetas. Então, esse professor do IF que eu falei, né, que construiu mapas a partir de multissensorialidades e que fez todo um estudo da geografia, de paisagens, em que o aluno, por texturas diferentes, ele conseguia saber o que é que estava em cada localização. Então, assim, a dimensão criativa, inventiva, inovadora e transgressora são fundamentais para a gente poder pensar novas engenharias para perspectivas inclusivas. E a gente não vai tirar uma coisa que nunca se viu, que nunca se testou, que nunca se experimentou. São materiais da nossa cotidianidade, que dentro da possibilidade de construirmos outras expertises, a gente vai encontrando as melhores maneiras de trabalhar. Tem escolas que têm aquele que tem os cubinhos, tem o material dourado. O material dourado é um material fantástico para ensinar cegos. Por quê? Porque ele tem os sulcos. E como a perspectiva do cego é tátil, isso é muito importante. Então, ou eu compreendo essas diferencialidades, e essas diferencialidades como ideias criativas para que eu crie possibilidades.
Então, é uma pena, né? Mas a gente agora vai chegando aqui ao fim, né, professora? Acho que a gente passaria a noite inteira falando, né? Um tema muito interessante, né? Muito rico, né? Cada uma de vocês trazendo mais elementos, né? Porque por mais que a gente estuda sobre o assunto, mas quando a gente vai se debruçando sobre ele, a gente vai vendo essas perspectivas que vocês colocam, nos instiga, né? Porque realmente trabalhar com deficiente é um processo difícil, né? A inclusão, ela é muito complicada, porque se coloca a criança na escola, mas a inclusão, de fato, muitas vezes não acontece. Mas é com trabalhos assim que a gente vai provocando, né, professoras? E a gente vai fazendo, pelo menos, a reflexão das pessoas, né? Para poder pensar e se repensar, né? E fazer um trabalho mais significativo, né, para esse aluno que merece a nossa atenção, né, que merece o nosso carinho, né. E aí, e se você me permite, né, uma das últimas observações, hoje eu não vou terminar com poesia, embora todo mundo saiba que eu gosto, mas nada para eles sem eles. A gente tem convenções e declarações muito importantes, Madrid, Montreal, Guatemala, Salamanca, né? Outras mais idas da década de 90, de 1990, outras mais recentes da década de 2000, mas é fundamental que, ao se planejar, que seja integrado, que, ao se pensar para agir, seja colaborativo, não aparta. Tem momentos que eles precisam de acompanhamento individualizado? Tem, mas não destitui o direito da pertença comunitária dessa pessoa. Isso é uma violação de direito. Isso é uma sonegação de humanidade. E aí, a melhor pessoa para pensar junto essas propostas são eles e elas. Né? Por mais que eu seja pesquisadora de anos, né? há muitos anos, Hélida também vindo por empatia com a área, por sensibilização, não, mas por compromisso político com a temática, mas há que a gente entender que os melhores informantes são eles e elas. E quanto mais humildade, quanto mais interfaces, mais potência a gente vai ter. Um beijo no coração de cada um e de cada uma que nos ouviu e nos viu. Muito obrigada, Josilene, por esse momento, né? E que possamos ter outros, né, depois, para discutir mais sobre educação, principalmente matemática inclusiva, né? Um cheiro no coração de vocês. Professora Tânia estava com muita saudade, viu? Vamos marcar nossa live. Um cheiro. Obrigada. Tá bom, minha gente, muito obrigada pela presença. A gente agora sai daqui. Aí é só rapidinho para tomar uma água, que o professor Edeuê já está já esperando já na outra sala, viu? Um abraço para daqui a pouquinho. Beijos. Já saímos? Ainda não, tô...